E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia que o hei de beber, novo, no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousai, basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Senhor, nessa noite nós vamos meditar na Tua palavra, clamando para que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua, nos transforme, nos faça crescer pelo Teu Santo Espírito, em conformidade com a Tua palavra, para a glória do Senhor. Em nome do Teu Filho, oramos agradecidos. Amém. Queridos, eu quero trazer a partir desse texto, para mim e para você, 3 lições entre a Páscoa e o Getsêmani. É o tema da nossa mensagem. 3 lições entre a Páscoa e o Getsêmani. Hoje a gente vai ver, em resumo, Jesus comendo com seus discípulos, anunciando a existência de um traidor e orando em profunda angústia aqui no Getsêmani. Irmãos, essa é uma passagem muito desafiadora. Existe uma tentação de destacar a atuação de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata e depois consumou sua traição com um beijo no Getsêmani. Existe uma outra tentação de destacar a atuação dos discípulos, que bateram no peito e disseram que iriam com Jesus até a morte e fugiram, como você já sabe. Existe também uma outra tentação de fazer uma análise minuciosa de cada um dos relatos dos evangelhos sinópticos e de João e tentar harmonizar cada detalhe, desde a cronologia até o que foi dito. Tem muitos estudiosos muito bons que se dedicam a essa tarefa. Mas hoje, com a graça de Deus, eu quero ir numa direção diferente. Eu quero me concentrar em olhar para Jesus, que é o protagonista de todos esses acontecimentos. Aquele que foi vendido por um de seus discípulos, aquele que se decepcionou com seus amigos mais próximos e que se entristeceu até a morte com a proximidade da cruz. Mas em tudo isso não desistiu de cumprir a vontade de Deus. Essa é uma passagem oportuna para a gente aprender sobre a ceia do Senhor e sobre os sofrimentos que enfrentamos quando nos dispomos a cumprir a vontade de Deus.
Eu quero fazer isso olhando para essas 3 lições de Jesus que vão abençoar a igreja hoje. E eu começo afirmando a você a primeira lição de que Jesus é o nosso alimento espiritual. Jesus é o nosso alimento espiritual. Irmãos, Jesus ele seguia a tradição judaica e seus discípulos sabiam disso. Ele veio cumprindo a lei de Deus. Então eles perguntam sobre a celebração da Páscoa e Jesus dá ali todas as instruções para a realização da festa. A Páscoa ainda era a principal celebração judaica, que lembrava o povo judeu da morte dos cordeiros e a libertação de Israel da escravidão no Egito. Ao longo dos séculos foi ocorrendo uma fusão entre as festas dos pães sem fermento e da Páscoa, mas permanecia a necessidade de celebração da Páscoa dentro dos limites de Jerusalém. Não podia ser em Betânia. É por isso que Jesus precisa de um lugar para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Por isso, ele orienta que os discípulos sigam um homem carregando um cântaro de água. Esse detalhe é importante porque, normalmente, essa era uma tarefa das mulheres. Então, quando os discípulos foram procurar, ficou muito fácil de achar, porque não era algo que você via em todo o tempo, a cidade estava cheia. Mas eles repararam, seguiram aquele homem e chegaram ali ao lugar onde Jesus celebraria a Páscoa com seus discípulos. Era um cenáculo, um quarto de hóspedes, que foi disponibilizado para que Jesus fizesse essa celebração, onde os discípulos prepararam a Páscoa. Aqui a gente vê que Jesus ele já tinha cuidado de tudo, e os seus discípulos eles precisavam apenas seguir as suas instruções. A celebração da morte do Cordeiro era importante para tudo que viria depois, mas nem tudo é festa nos últimos momentos de liberdade de Jesus. Depois que estava tudo preparado no cenáculo, enquanto todos comiam, Jesus mostra mais uma vez que ele não estava sendo pego de surpresa. Ele anuncia que tem uma laranja podre no grupo. Olha o verso 18. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Naturalmente, ali, todos os discípulos perguntam: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Todos começam a se preocupar e querer saber quem seria o traidor. Jesus não dá uma resposta direta. Ele deixa essa questão em aberto. Ele não revela diretamente quem é o traidor, mas a sua resposta ela serve de aviso a Judas, ao mesmo tempo que amplifica a culpa dele. Afinal de contas, ele tinha sido exortado, e Jesus sabia que ele iria trair a Jesus. Existe um contraste aqui entre essa traição de Judas e o privilégio de partilhar do mesmo prato com Jesus. E aí os comentaristas vão falar que talvez seja molhando o pão numa espécie de molho que era servido ali na Páscoa, ou mesmo partilhando ali do mesmo prato. Você só come a mesa com quem você confia. Judas desfrutava da confiança de Jesus e ainda assim foi capaz de trair o Salvador e vendê-lo por dinheiro. O que só mostra o tanto que o ato de Judas foi desleal para com Jesus. Jesus também mostra que o que estava acontecendo era o cumprimento daquilo que foi profetizado. Aqui é uma referência ao Salmo 41, verso 9, você pode ir lá comigo. No Salmo 41, versículo 9, o salmista diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Jesus anuncia que a traição de Judas era o cumprimento daquilo que estava profetizado, mas, ao mesmo tempo, isso não isenta Judas da responsabilidade moral sobre os seus atos. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Nessas palavras de Jesus, a gente tem uma equação entre a soberania divina e a responsabilidade pessoal. Estava profetizado
que haveria um traidor, mas Judas foi responsável moralmente diante de Deus por essa escolha de trair a Jesus. Porque o ato de Deus ter predestinado algo a acontecer não anula essa decisão que Judas tomou de vender a Jesus por dinheiro. E aí o evangelista João nos conta, no capítulo 13, verso 20, que Jesus deixou o grupo, e a partir daí, Judas deixou o grupo, perdão, e a partir daí Jesus instituiu uma nova celebração que substituiu a Páscoa. A gente está acompanhando aqui nesse relato, em primeira mão, uma transição da Páscoa para a ceia do Senhor. Ainda ali no cenáculo, depois que eles comem a refeição pascual, Jesus institui a nova aliança. Se antes o povo celebrava a libertação da escravidão do Egito com o sacrifício do cordeiro que livrou os primogênitos de Israel da morte, agora os discípulos seriam responsáveis por transmitir a celebração do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao partir o pão e tomar do vinho, Jesus aponta para a sua morte na cruz, livrando todo aquele que crê da escravidão, do pecado e da morte. Nesse ponto, alguns interpretam literalmente as palavras de Jesus e acabam incorrendo em grande erro. Por isso é importante a gente olhar para o que diz a Confissão de Fé no capítulo 29, parágrafo 5, de que os elementos exteriores do sacramento, o pão e vinho, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que verdadeira, mas só sacramentalmente, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo, pois em substância e natureza conservam-se verdadeiro e somente pão e vinho como eram antes. O que é que os reformadores de Westminster estão dizendo para mim e para você? Que o pão e o vinho não se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Eles comunicam simbolicamente a morte de Jesus na cruz. Se a gente entende de maneira literal pelo fato de Jesus usar essa metáfora, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a gente acaba incorrendo em erro, entendendo a ceia de uma forma que ela não deve ser compreendida da perspectiva da teologia reformada. O ponto aqui é que nós somos chamados a participar do corpo e do sangue de Cristo, mas o vinho e o pão que nós comemos continuam sendo o que são. Tem gente que leva para casa um pedacinho para dar para as crianças doentes, como se tivesse algum poder místico em participar desses elementos. Hoje, queridos, Jesus Cristo está presente verdadeiramente na ceia do Senhor, mas em um sentido espiritual, que é simbolizado pelos elementos da ceia que são servidos ao seu povo. Esse é o entendimento reformado do sacramento. Então, por que nós devemos participar da ceia? Porque Jesus instituiu esse sacramento e ordenou que fosse repetido pelos seus discípulos. Porque a ceia nos lembra da morte sacrificial de Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. Ele foi partido na cruz e teve seu sangue derramado porque nós não fomos capazes de cumprir os termos do pacto, da aliança com Deus. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por que devemos participar da ceia? Porque a ceia nos remete à promessa de que um dia comeremos com Jesus no reino de Deus. Olha o verso 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Jesus faz uma promessa para animar e estimular a fé dos seus discípulos. Essa promessa é nossa também. Esse verso mostra essa promessa de Jesus sobre a ressurreição e o reencontro com seus discípulos. E por que devemos participar da ceia? Porque a ceia nos alimenta espiritualmente. Ela é um meio de graça que Jesus deixou para a nossa santificação. Ela era celebrada depois que os presentes tinham comido. Eles celebraram a Páscoa e depois Jesus instituiu a ceia. Isso mostra para mim e para você que não era para encher a barriga.
Existe um aspecto simbólico. A ceia, ela serve de nutrição para a nossa alma, de alimento espiritual. Ela nos lembra da nossa comunhão com Cristo e uns com os outros também. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 17. Primeiros Coríntios 10, 17, Paulo diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A ceia tem esse aspecto de comunhão com Cristo e de comunhão uns com os outros. Meus queridos, será que nós temos participado da ceia levando em consideração todos esses aspectos? Crianças, vocês têm observado a celebração da ceia do Senhor e perguntado aos seus pais sobre o que está acontecendo? Vocês sentem vontade de participar da ceia do Senhor um dia? Pais, vocês têm condições de explicar o sacramento aos seus filhos? Eu quero ajudar as famílias nesse sentido, olhando para essa passagem e para dois textos importantes. O primeiro está lá em Êxodo 12, 26 e 27. Você pode abrir comigo, por favor? Êxodo 12, versos 26 e 27. Aqui está falando da instituição da Páscoa. O verso 26 e 27 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Há um contexto cultico aqui, e nesse contexto, as crianças deveriam olhar para a celebração da Páscoa e perguntar aos seus pais, o que é isso que a gente está fazendo? E nesse momento, os pais deveriam instruir os seus filhos sobre o livramento do Senhor. Existem elementos de continuidade e descontinuidade entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Na ceia, esse elemento da curiosidade das crianças e do papel dos pais de ensiná-las permanece. As crianças precisam olhar para o sacramento e desejar participar do sangue e do corpo de Cristo. E os pais precisam estar preparados para explicar. Agora vai comigo em 1 Coríntios 11, 28. Primeiro Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Dois aspectos importantes aqui. Primeiro, porque a ceia é a substituição da Páscoa, as crianças devem compreender seu significado e, para isso, elas precisam estar presentes no culto. Como é que as crianças vão ter curiosidade se elas não observarem o sacramento sendo ministrado? Como é que os pais vão ter oportunidade de explicar para as crianças sobre a ceia do Senhor? Um outro ponto, por que as crianças não tomam a ceia? Já se perguntou sobre isso? Porque a ceia, conforme a gente viu em 1 Coríntios, ela requer um autoexame para a participação desse sacramento. É por isso que ele não é servido às crianças, mesmo que elas sejam filhas do pacto, mesmo que elas sejam filhos da aliança, que a gente acredite nisso, e elas permanecem até o momento em que fazem a sua profissão de fé como membros não comungantes. Fazendo essa trajetória de olhar para o sacramento, desejar participar e aprender com seus pais e com a igreja. Por tudo isso, nós, os pais, precisamos explicar o significado da ceia aos nossos filhos, e os filhos precisam se preparar para um dia, depois da profissão de fé, desfrutarem dos seus benefícios.
E se você é jovem e ainda não fez a sua profissão de fé, procure um dos pastores da nossa igreja. Por fim, queridos, a gente precisa atentar para o fato de que Jesus é o nosso alimento espiritual e que devemos nos esforçar para obedecer a sua palavra. E quando a gente volta aqui para a nossa passagem, depois da ceia, eles cantam um hino, provavelmente um salmo, como era costume na Páscoa, e partem ali para o Monte das Oliveiras. E é aqui que a gente tem a segunda lição de Jesus para a sua igreja. Jesus conhece as nossas fraquezas mais do que nós mesmos. Está dos versos 27 a 31. No caminho até o Getsêmani, Jesus anuncia aos seus discípulos que está próximo o cumprimento da profecia de Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas se escandalizarão. Está aí no verso 27. A ideia de escandalizar aqui, no seu significado original, tem relação com um tropeço. Não como um ato intencional e deliberado como a traição de Judas, que nunca foi um discípulo verdadeiro. Perceba que Jesus alerta os seus discípulos sobre esse tropeço, mas, ao mesmo tempo, ele os conforta com o anúncio de um reencontro após a sua ressurreição. Mesmo sabendo que seus discípulos o abandonariam, Jesus fez questão de reafirmar o seu compromisso com eles. Por certo, quando eles falharam com Jesus, saber que isso já tinha sido previsto por Jesus, os consolou também. Afinal de contas, Jesus já tinha anunciado. Mas aqui, o que a gente vê é que, inclusive Pedro, a principal fonte de Marcos, afirma orgulhoso no verso 29, ainda que todos se escandalizem, Jesus, eu jamais farei uma coisa dessa. E aí ele recebe uma resposta enfática da parte de Jesus. Hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro segue ali teimando com Jesus, afirmando a sua disposição de morrer com ele e por ele, se for necessário. E esse é o discurso dos discípulos todos, como Marcos deixa claro no verso 31. Olha só. Mas ele, Pedro, insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. O que mais me chama a atenção nesse trecho, queridos, é o fato de que Jesus conhece as nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. Se eu olho para essa passagem e penso que eu faria diferente dos discípulos, na verdade eu estou fazendo o mesmo que eles. Estou pensando de mim mais do que convém. E o resultado da gente subestimar as nossas fraquezas é que ou a gente caminha diretamente para a tentação, porque a gente baixa a guarda e deixa de vigiar, ou a gente tropeça e se afunda na culpa por algo que Cristo já levou sobre si no Calvário, ao invés de nos arrependermos e descansarmos na sua graça maravilhosa. Eu não sei quantas vezes você já decidiu que não ia mais falhar com Jesus. Eu não sei quantas vezes você se comprometeu com a mudança e disse que dessa vez ia ser diferente. Talvez você já tenha até se afastado de Jesus com vergonha. Vergonha de orar, vergonha de ir à igreja, vergonha de abrir a palavra de Deus, se sentindo indigno. Afinal de contas, depois de falhar tantas vezes, você acha que não merece o perdão dele. A verdade é que você nunca mereceu. Eu nunca mereci. Os discípulos nunca mereceram. Mas, porque Jesus sabe das nossas fraquezas, ele não é pego de surpresa com as nossas falhas, com os nossos pecados. Ele não desiste de nós, ele não desiste do seu povo. Aqui nessa passagem nós vemos o nosso Salvador prestes a morrer por amor a mim e a você e a tantos outros pecadores que vão negá-lo, que vão abandoná-lo, que vão falhar com ele por diversas vezes. Como Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, verso 8,
Cristo nos amou porque morreu por nós enquanto éramos ainda pecadores. Mas isso não significa que essa seja uma decisão fácil para Jesus. Muito pelo contrário. Em um momento de profunda angústia de Jesus, nós aprendemos a nossa terceira lição. Jesus luta em oração por você. Jesus luta em oração pela sua igreja. Está dos versos 32 a 42. Os discípulos e Jesus chegam ali no Monte das Oliveiras. Jesus deixa uma parte dos discípulos apartada e segue com Pedro, Tiago e João para o jardim do Getsemane para orar. Getsemane significa literalmente prensa de azeite. E era localizado ali no começo do Monte das Oliveiras. E ali, neste lugar, Jesus está tomado de pavor e de angústia porque a cruz se aproxima. Ele diz aos discípulos no verso 34, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então ele se prostra e ora no verso 36. Abba, Pai. Marcos faz um acréscimo aqui para explicar aos leitores gentios que Abba significava Pai, para que eles pudessem compreender a oração de Jesus. E Jesus prossegue, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O cálice simbolizava o sofrimento no Antigo Testamento, e esse ato de Jesus de se prostrar, ele é extremamente significativo, ele carrega um simbolismo que remete ao contexto monárquico. Quando você se curvava diante de um rei, você escondia os seus olhos, que ajudam a enxergar o perigo, você se tornava vulnerável, expondo as costas e limitando o uso dos braços e das pernas. É nessa posição, rendido, prostrado, que Jesus pede ao Pai que passe dele o sofrimento na cruz, mas segue desejando que a vontade do Pai o dirija. Repare que mesmo diante de profunda perturbação, Jesus se submete à vontade do Pai em oração no Getsemane. Enquanto isso, seus amigos, seus discípulos mais chegados, deveriam estar vigiando. Aqueles que há pouco tempo tinham batido no peito e falado, Jesus, eu sou capaz de morrer por você, se for necessário. Então, o que acontece? 3 vezes, Jesus encontra os seus discípulos dormindo e os repreende. Até mesmo Pedro, aquele que falou, os outros sim, Jesus, mas eu não. Estou contigo até o final, conta comigo. Não vigia nem por 1 hora. Olha o que ele ouve de Jesus no verso 37. Simão, tu dormes, não pudestes vigiar nem 1 hora. E Jesus enfrenta só a terrível angústia do Getsemane, já que nem mesmo Pedro, Tiago e João foram capazes de permanecer vigilantes com ele. Depois de lutar em oração, Jesus repreende seus discípulos e caminha em direção à cruz. Em breve, ele estaria diante do traidor anunciado na última ceia. Isso não é por acaso, queridos. Marcos está mostrando aqui, para mim e para você, a falência dos projetos humanos, ainda que haja confiança, determinação e boas intenções. A nossa força não vale de nada. O nosso braço é fraco. Em um momento a gente diz que vai até o fim, e no outro a gente tropeça, vacila. Mas há mais nessa cena. Há o Cristo que mesmo em sua tristeza mortal, mesmo diante do terror de saber que em breve seria esmagado na cruz pela ira do Pai, mesmo sabendo que sofreria terrivelmente como inocente por causa de pecadores, ele não retrocedeu. Mesmo em profunda tristeza, ele se submeteu ao Pai como servo sofredor.
a gente leu o capítulo 53 de Isaías na liturgia. Ele lutou em oração e prosseguiu para encarar a missão mais dura que alguém já enfrentou em todos os tempos. E ainda hoje, queridos, Jesus segue lutando em oração por sua igreja. Ele é nosso advogado junto ao Pai, conforme 1 João 2:1. Ele também nos chama a seguirmos seu exemplo, nos curvando em submissão à vontade do Pai. Diante do sofrimento e da angústia, em meio à tristeza mortal que pode nos alcançar nas noites escuras da alma, nós temos o exemplo do nosso Senhor que lutou em oração no Getsêmani. Por isso podemos prosseguir com esperança. Quando a enfermidade bate à nossa porta, quando o desemprego nos alcança, quando o casamento começa a desmoronar, quando os filhos se tornam rebeldes, quando o pecado parece estar vencendo a batalha, clame a Deus em oração no nome de Jesus, com confiança de que você será ouvido. Porque depois de lutar em oração no Getsêmani, Jesus caminhou em direção ao cálice da ira de Deus. Nós merecíamos toda a ira de Deus, mas por causa disso alcançamos toda a sua graça. Jesus segue lutando por nós. Jesus segue nos fortalecendo em nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, para concluir, nós acabamos de aprender essas 3 lições de Jesus que são extremamente valiosas para nos ajudar a enfrentar o sofrimento e a angústia. Ele é o nosso alimento espiritual. Ele conhece as nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. Ele luta por nós em oração e nos chama a seguir seu exemplo. Agora cabe a mim e a você colocarmos tudo isso em prática aqui diante da mesa do Senhor. Você que já fez a sua profissão de fé, se alimente do pão e do vinho. Entregue a Jesus suas fraquezas e peça perdão por aquilo que você tem falhado com confiança, crendo que nesse momento Jesus intercede por nós junto ao Pai. Que Deus nos abençoe, que a gente possa seguir agora para a ceia do Senhor. Pastor André e equipe de cânticos.